Daí galera do Aula Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão de matemática do Enem 2019, nos guiando pela prova cinza. E agora a questão é de número 162. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabes que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, média 1,65 m, né, 1,65 metros, mediana 1,67 m e a moda 1,70 m. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Bom, então eu vou colocar aqui as alturas dos alunos. Então eu tenho aqui que o aluno P, vou colocar aí, sei lá, Paula. Paula tem 1,65 m, já que é de forma respectiva, tu pode aí acompanhar no enunciado. Depois eu tenho Joana. Joana, eu tenho 1,66 m. Depois eu tenho Fernanda. Fernanda tem 1,67 m, 1,67 metros. E a última, M, vou colocar então Mariana. Mariana tem aqui 1,68 m. Ok. E aí, a mediana é 1,67. Ele me diz outra informação. Ele diz que o time de basquete tem um aluno a mais, tem um elemento a mais. Bom, então, vou pensar assim, ó. Se os dois times tivessem exatamente o mesmo número de jogadores, a quantidade total, a quantidade final, seria um número par, com certeza. Eu tenho um grupo aqui, outro grupo de mesma quantidade, quantidade final, par. Como aqui eu tenho uma certa quantidade, aqui eu tenho um a mais, com certeza a quantidade final é ímpar. Mesmo que aqui seja uma quantidade ímpar. Se eu tenho um a mais aqui, eu tenho uma quantidade par. E aí par com ímpar sempre dá ímpar. Então eu já sei que o número total de elementos é ímpar. Isso, de certa maneira, nos facilita o exercício. Por quê? Porque a mediana, que é o termo central dos elementos organizados de forma crescente ou decrescente, a mediana será justamente um dos elementos. Então eu sei que tem um cara que é 1,67 m, eu tenho uma menina que tem 1,67 m, que é a menina que vai ficar no meio. Se eu enfileirasse todas as meninas, desde a mais baixa até a mais alta, aquela que ficaria bem no meio, bem centralizada, é a mediana, que tem 1,67 m. Não seria seria a Fernanda. Ó. A Fernanda fica bem no meio. Certo? Então essa é a ideia. Então eu vou fazer primeiro uma espécie de código aqui. Ó. Eu vou colocar assim, vou colocar uma certa quantidade qualquer ímpar, só para que nós entendamos a natureza. Então, aqui no meio eu tenho a mediana. Fica bem no meio, mediana. Aí eu tenho 3 à frente e 3 atrás. Ah, senhor, como é que tu sabe que é 7? Eu não sei que é 7, eu chutei, pode ser mais? Pode. Aí tu põe mais um atrás, mais um na frente. A mediana continua sendo o termo central e assim por diante. Então aqui, a quantidade de elementos aqui, se eu chamar de x, aqui também será x. Mas eu não vou nem por esse caminho de chamar de x, nem de n, eu vou deixar assim, vou deixar nesse formato, sabendo que mediana, ele é o central, que inclusive eu já sei que é a Fernanda que vai ali porque ela tem 1,67 m. Bom, mas aí vamos pensar uma coisa. Como o time de basquete tem um elemento, né, tem um jogador ou uma jogadora a mais, significa que daqui para lá, ó, eu tenho o time de basquete. Então aqui eu tenho basquete, 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 aqui também é basquete. E os que estão atrás, que tem um jogador a menos, lá ó, 4 e aqui 3, por exemplo, aqui seria o quê? Futebol, futebol e futebol. Agora eu vou pegar esse mapinha e vou transformar
preenchendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui que é a mediana, que é de basquete, quem é? É 1,70 m. Lembra? Mediana é 1,70 m, aliás, é 1,67 m, mediana 1,67 m, que é a Fernanda. Então a Fernanda fica bem centralizada. 1,67 m. Depois eu tenho, por exemplo, 1,68 m, que é a Mariana. Então 1,68 m vem depois. Que seria aqui 1,68 m, seria Mariana. Então Mariana está aqui. Aí depois já usei Fernanda, já usei Mariana. Joana. Joana tem 1,66 m. Então está um pouquinho antes de 1,67 m. Então aqui eu tenho a Joana. E a Paula, 1,65 m. Então, atrás de 1,66 m. 1,65 m aqui eu tenho a Paula. Lembra que da mediana em diante, ou seja, da Fernanda em diante, eu tenho os basquetes, ó, daqui, da mediana em diante, eu tenho basquete. Então, daqui para lá, basquete. Daqui para cá, futebol. Então, quem é que vai jogar futebol? Quem tem 1,65 e 1,66? Paula e Joana. Quem é que vai jogar basquete? Fernanda e Mariana. Então eu tenho 2 alunos que se encaixam no time de futebol, 2 alunas no time de futebol e 2 alunas no time de basquete. E aí, letra A, respectivamente, eu tenho basquete, todo mundo basquete, não é verdade. Letra B, futebol e 3 de basquete, não é verdade. Letra C, futebol, basquete, essa é a alternativa correta, né? Futebol, basquete. Então, a resposta, letra C. Ok? Fazer um comentário final. Então, resposta, letra C. Um comentário final a respeito da elaboração do exercício. Tá? O exercício eu achei muito legal, muito bem feito, achei a situação bem colocada, o exercício achei bonito. Mas a resposta obtida eu não achei muito interessante. Por quê? Eu estou pensando no aluno que, de repente, não tem o conhecimento de mediana, não consegue prever ou aplicar que esse termo central divide a distribuição em 2 partes, anteriormente com a mesma quantidade e depois também com a mesma quantidade. Então vamos supor que o aluno não tem essa ideia. Mas ele pensa, os mais baixos ficam no futebol e os mais altos ficam no basquete. Como são 4 alunos, o que ele pode pensar de uma maneira mais rudimentar, um raciocínio mais elementar, mais primitivo? Ele pode pensar, se são 4 pessoas, os mais altos jogam basquete e os mais baixos jogam futebol, são 2 equipes, ele divide em 2. E aí ele vai encontrar a resposta, ó, esses 2 no futebol e esses 2 no basquete, sem o uso da mediana, sem esse raciocínio mais apurado que nós fizemos. Então, a resposta permite que esse raciocínio menos elaborado também se confirme como resposta. Né? Mas aí eu chamo a atenção que esse raciocínio ele é particular dessa questão. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, 1,67 m, tirar esse 1,65 aqui e colocar uma pessoa mais alta aqui. E aí eu teria mais pessoas no basquete. Né? Então eu teria, por exemplo, 1 no futebol e 3 no basquete. Eu poderia ter 3 no futebol e 1 só no basquete e assim por diante. Então a natureza da resposta do exercício permitiu esse raciocínio mais simplificado, de maneira mesmo equivocada, com a resposta correta. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima resolução.